Você já se perguntou por que algumas pessoas, ao receberem a Sagrada Comunhão, não conseguem conter as lágrimas, enquanto outras permanecem impassíveis, sem perceber a profundidade do que está acontecendo? Você já sentiu aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, e não sabe explicar, mas algo dentro de você chora silenciosamente diante do corpo de Cristo? Talvez você tenha tentado segurar essas lágrimas, pensando que era fraqueza ou que não tinha importância. Mas e se eu te disser que cada lágrima derramada na Eucaristia carrega um poder espiritual que poucos compreendem e que não está ao alcance de todos? E se eu te disser que o próprio Padre Pio, um santo conhecido por seus dons místicos de discernimento dos espíritos, bilocação, curas milagrosas e revelações profundas, revelou os mistérios ocultos por trás dessas lágrimas e que elas podem transformar completamente a sua vida espiritual, emocional e até mesmo física? Não se trata de superstição ou de simples emoção humana. O que acontece quando você chora diante da Sagrada Comunhão é um fenômeno espiritual profundo que conecta sua alma diretamente ao coração de Jesus. Padre Pio, amado por sua humildade, sofrimento oferecido e fidelidade inabalável à Igreja, testemunhou inúmeras vezes como essas lágrimas não eram apenas expressão de sentimentos, mas sinais claros de graça, purificação e intervenção divina. Ele, que combatia o mal com oração e direção espiritual, que via além das aparências humanas, sabia que este choro é um canal sagrado de bênçãos e proteção para aqueles que se deixam tocar pelo amor de Cristo. E você, que está ouvindo agora, sentiu algum arrepio ao imaginar que suas lágrimas na Eucaristia não são apenas suas, mas que carregam uma força que pode mudar sua vida? Talvez você esteja enfrentando doenças, crises financeiras, medos espirituais ou sofrimentos na família e ainda não percebeu que Deus pode estar usando esses momentos de entrega silenciosa para tocar profundamente o seu coração. Não existem coincidências, e se você está aqui, é porque o Espírito Santo, ou o próprio Padre Pio, quer que você descubra algo que não está disponível em qualquer livro, curso ou oração comum. E se eu te disser que, segundo o Padre Pio, existem 3 revelações poderosas que acontecem quando você chora na Sagrada Comunhão, coisas que podem transformar sua alma, purificar sua vida e proteger você e sua família do mal? Revelações que ele testemunhou pessoalmente, que têm respaldo na tradição católica e nos sacramentos, e que poucos têm a coragem de compartilhar? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir é um segredo espiritual profundo, capaz de despertar uma fé que vai além do que você imagina. E antes de continuarmos, peço que, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora como um ato de fé e proteção. Comente abaixo se já sentiu essa experiência de choro na Eucaristia, porque o que vou revelar é exclusivo para aqueles que estão abertos a receber a verdadeira graça de Deus. Padre Pio, conhecido por seu discernimento espiritual e pelos fenômenos místicos que vivenciou, sempre dizia que a Sagrada Comunhão não é apenas um momento de devoção, mas uma porta aberta para experiências que vão muito além do entendimento humano. Ele revelou, em confidências aos seus filhos espirituais, que quando uma alma se deixa envolver pelo Espírito Santo e não consegue conter suas lágrimas diante do corpo de Cristo, algo extraordinário acontece. Essas lágrimas não são apenas expressão de emoção. Elas carregam um poder de purificação da alma, de libertação de culpas e de aproximação direta do coração de Jesus. Não é magia, não é superstição, é graça viva, sacramental, que atua na dimensão espiritual e também na vida cotidiana daqueles que se deixam tocar pelo Senhor. Imagine a intensidade do momento em que o Padre Pio celebrava a missa ou acompanhava fiéis na recepção da Eucaristia. Ele via claramente o impacto que essas lágrimas tinham na alma.
Viu pessoas carregadas de medo, angústia, doenças físicas ou espirituais sendo transformadas de dentro para fora. Ele, que possuía dons de bilocação e discernimento dos espíritos, sabia que cada lágrima era como uma ponte direta entre a alma humana e a misericórdia infinita de Deus. Para aqueles que choravam com o coração aberto, a presença de Cristo agia de maneiras que ninguém poderia compreender totalmente, dissolvendo medos, liberando bênçãos e fortalecendo a fé de quem se entregava com sinceridade. Você já parou para refletir sobre como pequenas lágrimas, que parecem frágeis e silenciosas, podem conter tamanha força espiritual? Padre Pio dizia que o Espírito Santo age de forma misteriosa e que cada lágrima derramada na comunhão é uma oportunidade única de purificação e proteção. Ele acompanhou fiéis que, após essa experiência, sentiram mudanças profundas em sua vida. Doenças começaram a regredir, conflitos familiares se dissolveram, medos e angústias foram transformados em confiança plena em Deus. Testemunhou também como o mal, que às vezes tentava se aproximar daqueles corações, recuava diante da sinceridade de uma alma que chorava pela presença real de Cristo. Uma das histórias que mais impressionou Padre Pio foi de uma mulher que, desesperada, enfrentava graves problemas familiares e financeiros. Ao chorar na Sagrada Comunhão, guiada pela fé e pelo Espírito Santo, algo mudou de maneira visível em sua vida. Padre Pio percebeu que aquela entrega genuína abriu portas espirituais que antes estavam fechadas, e que a graça que desceu sobre aquela alma era tão poderosa que começou a proteger não só ela, mas toda a sua família. Ele revelou que este é o verdadeiro sentido do choro na Eucaristia, um encontro profundo com Cristo, capaz de quebrar cadeias invisíveis que nos prendem ao medo, à dor e à escassez. A primeira revelação é que suas lágrimas purificam sua alma de uma forma invisível e radical. Padre Pio testemunhou inúmeras vezes que, enquanto algumas pessoas buscavam confissão, penitência e oração, era na entrega silenciosa do coração diante da Eucaristia que a verdadeira purificação ocorria. Essas lágrimas carregam arrependimento sincero, humildade e reconhecimento da própria fragilidade, criando uma ponte direta com a misericórdia de Deus. Ele dizia que cada lágrima é como um cristal de graça que dissolve pecados ocultos, medo e culpas que a alma carrega há anos. Para quem enfrenta dificuldades espirituais, doenças ou sofrimento emocional, esse choro atua como um bálsamo divino, restaurando a dignidade, a paz interior e a esperança perdida. Padre Pio via essa purificação acontecer diante de seus próprios olhos. Pessoas que antes sentiam angústia, raiva ou desespero ao chorar diante de Cristo, experimentavam um renascimento espiritual imediato, como se o céu estivesse descendo sobre elas. A segunda revelação é que essas lágrimas atraem proteção contra o mal. Padre Pio, que lutou toda a sua vida contra forças espirituais negativas, explicou que o Espírito Santo se manifesta de forma especial nesse momento, blindando a alma e a família daqueles que choram com sinceridade. Ele percebeu que cada lágrima derramada diante da Sagrada Comunhão se transforma em um escudo espiritual, que repele influências malignas, inveja, intrigas e ataques que muitas vezes passam despercebidos na rotina diária. Para aqueles que têm medo do mal, que enfrentam crises familiares ou espirituais, essa revelação é uma esperança viva. O simples ato de chorar com o coração aberto diante do corpo de Cristo invoca uma proteção direta de Deus, que ninguém pode quebrar. Padre Pio aconselhava sempre que, ao sentir esse impulso de choro, se deixassem levar, pois ali estava uma defesa espiritual invisível e poderosa, maior do que qualquer ritual ou oração isolada. A terceira e última revelação é que essas lágrimas desbloqueiam bênçãos e milagres na vida cotidiana.
Padre Pio contou que já viu fiéis que, após essa entrega profunda, experimentaram curas físicas, reconciliações familiares e até soluções financeiras inesperadas. Ele dizia que as lágrimas são sementes de fé, que Deus transforma em frutos de graça em todos os aspectos da vida. Cada pessoa que se entrega, chorando diante da Sagrada Comunhão, abre um canal direto para a intervenção divina, permitindo que a misericórdia de Cristo se manifeste de formas que vão além da compreensão humana. Para aqueles que enfrentam doenças, crises financeiras ou sofrimento profundo, essas lágrimas tornam-se catalisadoras de milagres, sinalizando que Deus está presente, ativo e atento, mesmo nos detalhes mais íntimos da vida. Padre Pio reforçava que tudo isso não ocorre por mérito humano, mas pela humildade e entrega do coração. Ele dizia que o que conta é a sinceridade da alma, não o tamanho da lágrima. E para que essa graça se manifeste, ele ensinava que devemos nos aproximar da Eucaristia, com reverência, oração sincera e confiança absoluta em Cristo. Ao receber o corpo de Cristo, se você permitir que o coração se abra, se deixar conduzir pelas lágrimas, estará acessando uma força que purifica, protege e transforma. É uma entrega que move o céu, que reconecta a alma à sua essência divina e que fortalece cada passo no caminho da fé. Agora, imagine isso na sua própria vida. Se você chora na Eucaristia, Deus está purificando sua alma de culpas antigas, blindando você e sua família contra o mal e abrindo portas para bênçãos e milagres que você talvez nem ousasse sonhar. Padre Pio nos deixou este ensinamento não para ser guardado, mas para ser vivido, para que cada alma sensível como a sua possa experimentar a presença real de Cristo de forma tangível, poderosa e transformadora. Este é o segredo que ele confiou. A verdadeira força espiritual não está em palavras, rituais complexos ou fórmulas mágicas, mas na entrega sincera, no coração que se rende diante da Eucaristia, deixando que Cristo transforme lágrimas em graça, proteção e milagres. Agora que você conhece as 3 revelações poderosas que Padre Pio nos deixou sobre o que acontece quando se chora na Sagrada Comunhão, é hora de compreender como aplicar esse ensinamento na sua vida e transformar a sua realidade espiritual, emocional e até física. Padre Pio sempre dizia que conhecimento sem ação é como uma luz que não ilumina. É preciso colocar em prática aquilo que Deus nos revela, com fé e entrega total. Por isso, permita-se viver este momento de maneira consciente e devota. O primeiro passo é aproximar-se da Eucaristia com o coração verdadeiramente aberto, deixando de lado medos, vergonha ou resistência emocional. Quando sentir a necessidade de chorar, não reprima. Cada lágrima é um canal de graça e purificação. E Padre Pio ensinava que é nesse momento de entrega que o Espírito Santo atua de maneira mais intensa. Imagine-se oferecendo essas lágrimas como um sacrifício silencioso, unido à entrega que Cristo fez por você na cruz, e permita que Ele limpe sua alma de culpas, medos e pesos espirituais que você carrega. O segundo passo é transformar esse choro em oração e intercessão. Padre Pio aconselhava que, ao sentir essas lágrimas, você peça proteção para si mesmo, para sua família e para aqueles que você ama. Visualize o poder de Cristo cobrindo todos com luz e afastando toda influência do mal, assim como ele fazia em suas orientações espirituais. Cada lágrima se torna uma arma espiritual poderosa, capaz de quebrar cadeias invisíveis que o impedem de viver a paz, a saúde e a prosperidade que Deus deseja para você. O terceiro passo é permitir que essas lágrimas se transformem em abertura para milagres. Padre Pio dizia que Deus nunca falha quando uma alma se entrega sinceramente. Ao chorar na Eucaristia,
Você está abrindo portas para bênçãos que vão além do que pode imaginar. Curas que não são apenas físicas, mas emocionais e espirituais. Reconciliações familiares que pareciam impossíveis. Caminhos financeiros e de prosperidade que se manifestam de forma surpreendente. O segredo é não se apressar, não buscar sinais imediatos, mas confiar plenamente, sabendo que cada lágrima derramada diante de Cristo é uma semente que germinará no tempo e na vontade de Deus. Você agora possui o conhecimento que faltava, mas como o Padre Pio sempre enfatizava, é a fé e a prática que transformam. Ao permitir que cada lágrima na comunhão seja um ato de entrega, você não apenas purifica sua alma, mas atrai proteção, abre caminhos de bênçãos e manifesta milagres na sua vida. Ele testemunhou isso incontáveis vezes. Fiéis que choraram com sinceridade diante da Eucaristia, viram suas famílias restauradas, doenças curadas e problemas financeiros resolvidos. Esta é a verdadeira força que Cristo concede às almas que se rendem de coração aberto. Agora respire fundo e permita que essa verdade penetre profundamente em sua alma. Lembre-se sempre do ensinamento do Padre Pio. A alma que se entrega ao amor de Cristo, mesmo nas lágrimas, nunca estará sozinha e encontrará na comunhão a força para vencer todo o mal e receber todas as bênçãos que Deus preparou para ela. Se você sentiu a força desta mensagem, se seu coração se comoveu com o que Padre Pio revelou sobre o poder das lágrimas na Sagrada Comunhão, eu quero lhe pedir algo simples, mas profundo. Inscreva-se agora neste canal. Cada inscrição não é apenas um clique, é um ato de fé, uma decisão consciente de manter-se próximo das revelações e ensinamentos dos santos que guiam nossas vidas e protegem nossas almas. Agora, quero lhe propor um desafio espiritual simples, mas poderoso. Nos próximos 3 dias, sempre que você se aproximar da Eucaristia, dedique-se a viver esse momento com total entrega e sinceridade. Não reprima suas lágrimas. Não se preocupe com julgamentos ou pensamentos externos. Permita que cada lágrima seja um ato de entrega, um gesto de fé, uma oração silenciosa que toca diretamente o coração de Cristo. Durante esses dias, antes de se aproximar da comunhão, feche os olhos, respire fundo e peça ao Espírito Santo que prepare sua alma para receber essa graça. Lembre-se das palavras do Padre Pio. A alma que se entrega ao amor de Cristo, mesmo nas lágrimas, nunca estará sozinha. Sinta seu coração aberto, humilde e disposto a ser purificado, protegido e abençoado. Cada lágrima derramada será uma semente espiritual, capaz de dissolver medos, curar feridas e abrir portas de milagres em sua vida e na vida de sua família. Peço que, durante esses 3 dias, você reserve um momento de silêncio após a comunhão. Agradeça a Deus por cada lágrima, por cada graça recebida e peça a intercessão do Padre Pio para que esta experiência transforme sua vida. Observe atentamente o que acontece dentro de você, a paz que se instala, o alívio que surge, as mudanças sutis que se manifestam em seu dia a dia. Esta prática não é apenas simbólica, é um convite direto de Deus para que você experimente a força viva da Eucaristia. Ao final desses 3 dias, reflita sobre as transformações que ocorreram. Uma dor que se suavizou, uma situação difícil que se resolveu, uma bênção inesperada que chegou. Compartilhe nos comentários deste vídeo se você aceitou o desafio, porque sua experiência também inspira outras pessoas a se entregarem à graça divina. E lembre-se, a verdadeira mudança acontece na entrega sincera, na confiança absoluta e na fé que se renova a cada lágrima derramada diante de Cristo. Aceite este desafio, viva-o com intensidade e permita que a força das lágrimas na comunhão transforme sua alma, sua família e sua vida de maneira que você jamais imaginou.
Agora, feche os olhos e respire profundamente. Sinta o silêncio sagrado ao seu redor, como se estivesse na presença do próprio Cristo, e permita que cada batida do seu coração se torne uma oração. Imagine o Padre Pio ao seu lado, seu olhar sereno e cheio de compaixão, guiando você nesta entrega total ao amor de Deus. Sinta a força de sua intercessão, o calor de sua fé profunda e a certeza de que cada lágrima derramada diante da Sagrada Comunhão é preciosa aos olhos do Senhor. Pai amado, neste momento venho até Ti com humildade e sinceridade. Reconheço minhas fraquezas, meus medos, minhas dores e meus pecados. Senhor, assim como o Padre Pio nos ensinou, entrego a Ti cada lágrima que surge em meu coração diante da Sagrada Comunhão. Que estas lágrimas sejam um instrumento de purificação, que limpem minha alma de toda culpa, ansiedade e sofrimento. Que cada gota derramada seja um canal de Tua graça infinita, trazendo proteção para mim, minha família e todos aqueles que amo. Senhor Jesus, derrama Tua misericórdia sobre minha vida, restaura minha paz interior, cura minhas feridas e afasta todo o mal que tenta me atingir. Que cada lágrima seja um ato de fé, uma oração silenciosa que toca teu coração e abre caminhos de bênçãos, milagres e reconciliações em minha vida. Fortalece minha fé para que eu confie plenamente em Ti, mesmo nos momentos de dor, mesmo quando o caminho parece difícil, e permita que a luz da Tua presença brilhe em minha alma, guiando-me sempre. Padre Pio, Santo amado, intercede por mim diante de Cristo. Ensina-me a viver este mistério da comunhão com sinceridade, permitindo que minha entrega produza frutos espirituais profundos. Ajuda-me a compreender que minhas lágrimas não são sinais de fraqueza, mas de coragem e de fé viva. Que eu possa experimentar a purificação, proteção e milagres que o Senhor reserva para a minha vida e para a minha família. Que Tua intercessão me acompanhe todos os dias, fortalecendo minha fé, minha esperança e meu amor a Deus. E agora, respire fundo mais uma vez e sinta a presença de Deus envolvendo você, protegendo você e sua família. Que esta experiência se torne um ponto de transformação permanente em sua vida. Que cada lágrima derramada na Sagrada Comunhão seja um lembrete do amor infinito de Cristo, que purifica, protege e abençoa abundantemente aqueles que se rendem com fé. Amém.